Olá, muito boa tarde. 7 de abril de 2014, às 17h32. Mais uma vez no ar, Saúde em Dia. Eu, Dr. Ângelo Pavim, mais uma vez no comando do programa, e vocês, aí do outro lado da telinha, vocês internautas, mais uma vez colaborando com a gente aqui, todos vocês. Conto com todos vocês aí, hein? Mais uma vez aqui com a gente para pegar e entrar aqui na internet com a gente, tá? Para pegar e entrar aqui no ar, tá bom? Vocês internautas, peguem, coloquem aqui no participe, aqui embaixo, participe para entrar no comando com a gente. Eu aqui faço a vontade de vocês. O nosso programa é um real serviço de utilidade pública, Saúde em Dia, Saúde em Dia, tá? A partir de agora vocês perguntam, o nosso convidado responde. Eu, Dr. Ângelo Pavim, há mais de 30 anos, médico aqui em São Caetano, só aqui na Web TV São Caetano, vocês comandam o nosso programa. Hoje, aqui, nós vamos entrevistar o advogado Rogério de Souza Oliveira, num tema polêmico aqui em São Caetano, sobre mieloma múltiplo. Mieloma, o que um advogado vai poder colaborar sobre um tema médico? Vocês vão saber já já, tá? Olha, mieloma múltiplo, um tipo de câncer raro e incurável. Ele se desenvolve na medula óssea e afeta as células do plasma, líquido que compõe o sangue. Cerca de 1% da população tem produção acelerada das células plasmáticas. Quando isso ocorre, elas se acumulam na medula óssea, especialmente nos ossos. A doença ainda é pouco divulgada e conhecida. E o advogado Rogério de Souza Oliveira descobriu em novembro de 2011 que era portador desta patologia. Vejam bem, esse advogado é portador em novembro de 2011 e ele mesmo, ele vai falar sobre a sua luta contra essa doença. Boa tarde, Dr. Rogério de Souza Oliveira. Boa tarde, Dr. Pavim. Boa tarde, internautas. E, primeiramente, quero agradecer ao Web TV por abrir esse espaço para a gente poder estar falando sobre esse tipo de câncer, que é um câncer raro, pouco conhecido e pouco divulgado. Muito obrigado por ter atendido aqui a nossa chamada aqui, de pronto atendimento, né, de bate-bola, tá? Pegou e atendeu a nossa chamada aqui. Muito obrigado mesmo. São poucos os que pegam e fazem isso. Se expõem aqui perante os nossos internautas aqui, tá bom? Eu agradeço. Internautas, olha, clique aqui embaixo no participe, tá? Porque a partir de agora, o Dr. Rogério de Souza Oliveira vai colocar tudo aqui para vocês sobre esse tipo raro de doença. Quer dizer, ele não é tão raro não, né? Não vão achar que ele é raríssimo não. Ele é raro, sabe por quê? Porque as pessoas desconhecem o diagnóstico da doença. Não é isso mesmo, doutor? É isso mesmo, tá? É pouco conhecido. Por ser pouco conhecido, porque eu acredito que deva ser tão corriqueira essa doença, mas tão corriqueira, as pessoas desconhecem porque é de difícil diagnóstico. Sim. É isso mesmo? É isso mesmo. Doutor, como o senhor não, vou deixar esse senhor de lado. Vamos fazer um trato. Você não me chama de senhor, que eu também não chamo nem de senhor nem de doutor, tá bom? Certo. Então, como você descobriu essa doença? Quais foram os primeiros sintomas que você pegou e teve em relação a essa doença? Então, os primeiros sintomas ocorreram em meados de agosto, quando eu passei a sentir uma dormência nos meus pés. Desculpa, 2011, foi isso, né? Em agosto de 2011, em meados de agosto de 2011, eu passei a sentir uma dormência nos pés, como se fosse um amortecimento, um formigamento. E eu comentei isso com a minha esposa, e ela falou assim, ué, mas o que você está esperando para ir na doutora Ingrid, que é a nossa médica que nos acompanhava? E tanto ela insistir, eu fui. Porque eu achava que era problema de circulação, porque a gente, advogado, trabalha muito tempo sentado, muito calor, eu falei, deve ser problema de circulação e tal. Minhas pernas também passaram a ficar um pouco inchadas, mas enfim, ela insistiu, eu falei, vamos lá, então fui na médica, e quando eu passei esses formigas, relatei isso para ela, eu falei, Rogério, deve ser alguma vértebra sua que cavalou e realmente pinça o nervo e dá esse tipo de sensação. Pensou que era o nervo ciático? Isso. Falei assim, vamos fazer uma tomografia da coluna. Fiz a tomografia e essa tomografia, o laudo apontou algumas lesões, algumas infiltrações e pediu um estudo mais aprofundado da bacia. Aí ela solicitou essa ressonância magnética da bacia e o laudo apontou também essa questão dessas infiltrações, essas lesões. Foi quando ela falou, Rogério,
não sei que lesões são essas, que infiltrações são essas, vou te encaminhar para os especialistas. Aí foi quando ela me encaminhou para o neurocirurgião e para o oncologista. E eu fui procurar logo o oncologista, falei para minha esposa, vamos eliminando as coisas piores. Procurei o oncologista, quando eu cheguei com os 2 exames de imagem para o oncologista, ela já me falou naquele momento, olha, aqui nós temos 50% de chance, ou é linfoma, ou é sarcoma, ou é mieloma. Ela falou, mas qualquer uma das 3 patologias, quem trata, por serem patologias do sangue, cânceres no sangue, quem trata disso é o hematologista. Ela falou, vou te encaminhar para o hematologista da clínica, mas você já vai com todos os exames que eu sei que ele vai pedir para a gente poder agilizar e ganhar tempo. Aí foi quando ele me pediu uma bateria de exames, eu fiz todos esses exames e quando eu marquei com o hematologista, que ele analisou todos os exames clínicos de sangue, tinha mais outras imagens, a raio-x, mais as 2, a tomografia e a ressonância, foi quando ele me disse, aqui nós temos 99% de possibilidade de ser mieloma múltiplo. Falou, mas para a gente poder confirmar o diagnóstico é só através da biópsia. Aí aspiramos o material, né? Tive que procurar um neurocirurgião que fizesse essa aspiração para a gente poder realmente fechar o diagnóstico. Isso foi em agosto, né? Foram 3 meses, né? Dia 21 de novembro de 2011 foi quando eu voltei no médico com o resultado da biópsia. Aí foi confirmado o diagnóstico de mieloma múltiplo. Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. Agora sou eu e você aqui na Web TV São Caetano. E também o Dr. Rogério. É Rogério, né? Rogério. Já temos uma pergunta, hein? Tá bom? Ingrid Moraes, aqui de São Caetano. Doutores, quem pode ter o mieloma? Veja bem, as estatísticas apontam que homens, normalmente eram homens a partir de 65 anos. Ele diz que é uma doença de pessoas mais idosas. Mas o que a gente acompanha, assim, eu digo assim, como paciente, que eu estou aqui falando da doença como paciente, né, não como médico. Mas o que é, por participar de congressos, de seminários e nos relacionar com pacientes o dia todo, que a gente percebe que essa estatística já não funciona mais. Não bateu, né? Não bateu, porque eu fui diagnóstico com 42 anos. Tá. Tem uma paciente que está no nosso grupo lá de trabalho, que foi diagnosticada aos 26. Olha. E em 2012, num congresso que nós tivemos em São Paulo, a hematologista comentou que foi diagnosticado um menino em Pernambuco com 9 anos. Olha só. Então, quer dizer, embora eles ficam mais preocupados nos idosos, mas o que a gente percebe na prática não é bem assim. Por que eles dizem doença de idoso? Porque o mieloma múltiplo, ele é como se fosse uma osteoporose. Por ele estar na medula óssea, ele deixa os ossos porosos. E isso também é uma das dificuldades em se chegar ao diagnóstico. Porque às vezes o diagnóstico fica maquiado como se fosse uma osteoporose. Tá. Por conta da porosidade. Só que o mieloma ele é muito mais agressivo que uma osteoporose. Ele ataca a medula óssea, então ele abaixa a imunidade do paciente. O paciente fica muito suscetível a infecções recorrentes. Pode causar fraturas espontâneas, eles falam. Pode causar paralisação do sistema renal. Então ele é muito mais agressivo. Então por isso daquele exame preventivo que você me passou, tá? Em relação à semana de conscientização sobre mieloma múltiplo, sobre um exame preventivo da semana de conscientização sobre mieloma múltiplo. É um exame preventivo, exatamente. Na verdade não se trata de prevenção, né? Mas é um exame de sangue que já pode apontar para um possível problema. E esse possível problema pode ser um mieloma múltiplo, porque esse exame, né, os médicos dizem que a eletroforese de proteínas séricas é um exame de sangue que ele detecta outras doenças também, mas ele é um dos exames que podem direcionar para um diagnóstico de mieloma múltiplo. Perfeito. Então a gente não tem essa, quem mais? Porque infelizmente o que se está lá na cartilinha, lá no que é estudado, a gente vê que está mudando muito. Acho que por conta até mesmo da evolução, né, da unidade da medicina, não está mais essa questão focada num paciente único. Não é mais só idosos, como falava-se até um tempo atrás. Perfeito. Já temos uma outra pergunta. Letícia Pacoli, de São Caetano. Obrigado, Letícia, pela sua doença, hein? Obrigado a todos os internautas que participam aqui com a gente, tá bom? É só clicar aqui embaixo, hein? No Participe, tá? Já se sabe a causa dessa doença? Não. O que eles dizem que a propensão é pessoas que estavam muito ligadas com radioatividade, mas só que assim, o que eu percebo, dessa indicação de predisposição, eu não tinha essa predisposição.
né? Então, eu acho que é uma das dificuldades, eu acredito, eu digo como paciente, uma das dificuldades, acho que para se chegar à cura do mieloma, é justamente por não saber ainda qual o motivo exato. Entendi. Então, do início dos sintomas até o diagnóstico, o seu, né? Diagnóstico, quanto tempo levou então, mais ou menos? 3 meses. 3 meses? 3 meses. Puxa, então foi moroso, né? Então, mas eu digo assim, ainda eu digo que eu fui privilegiado, porque o que a gente vê, né, porque a gente se relaciona com pacientes aí do Brasil todo, tem até pacientes de fora que a gente se comunica, e tem gente que leva até 3, 4 anos para ser diagnosticado. Então, vamos tirar a primeira conclusão assim. Então, por se tratar de uma doença rara, entre aspas, tá? Como foi receber essa notícia, né? E você sentiu uma certa falta de experiência por conta do diagnóstico médico? Assim, foi um impacto muito grande, não só para mim, como para toda a família, porque primeiro, por saber que era um câncer, e eu não tinha nenhum histórico de câncer na família, e segundo, de saber que era um câncer que ainda não tem cura para a medicina. Realmente o baque foi enorme. E assim, depois a questão da falta de informação, porque eu fui buscar para poder entender o que era isso aí, o que era mieloma múltiplo, nunca tinha ouvido falar nesse nome, nessa doença, nesse câncer. Então fui buscar na internet informações a respeito. E a carência de informação é muito grande. E assim, na época, né, que eu passei com essa oncologista, ela me direcionou para o hematologista, nós tivemos no início de tratamento, e o que eu tive assim, não foi a questão do tempo, nem do desconhecimento. Parecia até ser um médico muito competente, conhecia muito bem do que ele estava fazendo, só que o problema foi da empatia entre médico e paciente. Era um médico que não tinha paciência para te explicar, para conversar conosco, e era assim, puxa vida, naquele momento a gente estava assim, bastante fragilizado, a gente queria entender, saber, queria tirar todas as dúvidas, e era um médico que infelizmente não tinha paciência para isso. E infelizmente isso, porque ele ficou assim, como a gente precisava dessa biópsia da medula, ele chegou num certo momento das consultas, falou, agora depende do neurocirurgião, você vai para o neurocirurgião. Aí eu ia para o neurocirurgião mandava voltar para procurar o hematologista de novo. Eu fiquei parecendo uma bolinha de ping-pong. Aí foi até um dia que chegou ao ponto de eu falei, minha esposa, nós conversando, eu falei, escuta, eu acho que a gente merece um tratamento melhor que esse. Você é o paciente, você escolhe, mas eu acho que a gente merece algo melhor que isso. Aí foi quando eu optei e falei, não, vamos buscar um outro profissional. Aí eu busquei um outro profissional, procurei lá o Hospital C. Camargo, que é uma das referências que nós temos, né, em termos de oncologia, e estou em tratamento com o hospital até hoje. E lá realmente encontrei um profissional atencioso, que realmente desse as explicações, que explicasse como que seria esse tratamento, embora não é um câncer que ainda não tem cura, mas é tratável, coisa que esse outro médico, minha esposa falou, Rogério, o dia que ele te deu o diagnóstico do mieloma múltiplo, só faltou pôr a vela na sua mão. De tão grosseiro que foi a forma dele conduzir a consulta. Programa Saúde em Dia. Voltamos já, vamos para um breve intervalinho. No próximo bloco vamos falar do projeto criado pelo Rogério, tá? E que ajuda os pacientes e familiares. Não saia daí, nós voltamos já. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. O Brasil tem nas mãos uma oportunidade incrível de mostrar ao mundo como é possível virar potência econômica sem derrubar floresta. Sou Maria Paula, do Movimento Gota d'Água, e assinei a petição pela Lei do Desmatamento Zero. Mais da metade do Brasil ainda é mata. Floresta não impede desenvolvimento. É um patrimônio natural de dimensões que só o Brasil tem. Meu nome é Maria Paula, sou atriz e também apoio a Lei do Desmatamento Zero. Eu assinei, e você? Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Oi, então voltamos aqui agora, programa Saúde em Dia. Já estamos no ar aqui. Eu, Dr. Ângelo Pavim, há mais de 30 anos médico aqui em São Caetano, programa Saúde em Dia, Web TV São Caetano. Agora sou eu e você aqui na Web TV São Caetano. Eu, você e o advogado Rogério de Souza Oliveira, tá falando sobre
mieloma múltiplo, e ele, descoberto nele, está em novembro de 2011, portador de um problema gravíssimo, mieloma múltiplo. E ele vai falar agora sobre essa descoberta pouco agradável, tá, do mieloma múltiplo. Ele começou a fazer um tratamento desse problema grave no Hospital AC Camargo, não é isso? Isso mesmo. Tá? E que ele está até hoje aqui. E ele vai falar também sobre ele se enquadrou, ele de coração ele pegou e ele resolveu agora disseminar através de um blog, através de um projeto. Esse blog que está na telinha agora, olha, mieloma múltiplo. Olha, pegue agora na telinha aqui agora. Qual é que é o blog mesmo? É mielomamúltiploabc.blogspot.com.br. Como nasceu isso? Me conta. Quando eu descobri a doença, que eu fui começar a investigar para conhecer, fui procurar na internet sobre o mieloma múltiplo e pouco se via. E toda vez que eu via alguma manifestação sobre o mieloma múltiplo, eu me manifestava, deixava lá meus contatos, contava um pouco da minha história. E com isso eu passei a receber e-mails de pessoas que eu nunca nem tinha visto, nunca tinha conversado, para me questionar a respeito do mieloma múltiplo, como que era, que era esse mieloma múltiplo. Porque ou a pessoa estava também portadora, ou a pessoa tinha um parente, tinha um familiar, um conhecido. E as pessoas começaram a me procurar e pedir ajuda. Que médico, eu não sabia nem que médico procurar para saber, para tirar essa dúvida. E eu me deparei com essa situação em maio de 2000 um pouquinho antes de maio de 2012. E foi assim, eu conversando com a minha esposa, eu falei assim, olha, escuta, eu mostrei para ela, né, falei, olha aqui. Eu falei, eu também estou ainda em busca de conhecimento, porque nós tínhamos praticamente 6 meses, né, da descoberta da doença até maio. Eu falei para ela, olha só, que interessante, né, essas pessoas me procurando, pedindo ajuda, né. E foi quando ela falou assim, olha, eu acho que então chegou o momento de nós sempre quisemos fazer algum trabalho social, nunca tivemos a oportunidade, eu acho que esse é o momento. Aí foi quando realmente eu abracei a causa do mieloma múltiplo, porque eu passei a ver o sofrimento de muitas pessoas. Né, da mesma forma como você sofreu inicialmente, você queria abrandar esse sofrimento de outras pessoas. Eu falei assim, eu ainda sofri, eu digo que fui muito privilegiado, porque em 3 meses eu cheguei ao diagnóstico. Mas as pessoas que vinham me procurar, eu contava assim, um sofrimento muito grande, de 1 ano, 2 anos, às vezes até 3 anos para chegar ao diagnóstico. Muitas pessoas ainda sem o diagnóstico, perdidas realmente. Como devo prosseguir? Você acha que eu devo mudar de médico? Começaram a me questionar. Então foi onde eu abracei a causa, criei esse blog, justamente para a gente poder disseminar, porque o mieloma múltiplo é pouco conhecido tanto pelos médicos como pela própria população. Então foi uma forma de eu procurar ajudar essas pessoas, né, que estejam passando pelo mesmo problema que eu, ou que tem algum familiar, um amigo. Tá? Então foi uma forma que eu achei de amenizar esse sofrimento. Então eu criei esse blog, lá eu posto informações sobre a própria doença, tem relatos de outros pacientes, né? E o que está acontecendo no mundo, não só do mieloma múltiplo, mas em termos oncológicos, né? A questão de tratamento, matérias, é seminário, é congresso, ou alguma palestra. É um blog bastante informativo mesmo, trabalha na base da informação. Que legal. Nós temos outra pergunta aqui. Anderson, de Diadema. Obrigado, Anderson. Tá bom? Mantenha aqui, tá? Fica com a gente aqui, tá bom? Rogério, você orienta as pessoas? Você chegou a exercer o direito para conseguir o seu? Sim, assim, porque eu, por sorte, vamos dizer assim, eu sou advogado e atuo justamente na área da saúde, pública e privada. O meu dia a dia é brigar com convênio médico, plano de saúde e contra o governo por conta de medicação de alto custo e tratamento de alto custo. Eu tive que brigar na época com o convênio, sim, por conta de alguns procedimentos que eu precisei fazer uma internação preparatória para a coleta das células troncos, tive problema com a internação, precisei de uma liminar, brigo. Hoje, né, a minha briga atualmente, desde janeiro de 2013, é por conta de uma medicação que eu preciso tomar para manutenção do tratamento. É uma medicação que não tem aprovação na Anvisa, embora em uso nos Estados Unidos e em mais de 80 países na Europa. Essa medicação não está em uso, não foi aprovada no Brasil. E eu tive que ingressar com uma ação contra o Estado, sim, para receber, porque é uma medicação que custa R$25 mil a caixa, com 21 cápsulas. Então eu estou em briga, sim, com o governo do Estado de São Paulo,
justamente por conta disso. Eu ganhei o direito de receber essa medicação da justiça e eles já interromperam meu tratamento em 2 oportunidades. Eu estou desde dezembro sem receber a medicação, embora com uma liminar que me garanta esse direito. Então é assim, eu digo que é tortuoso, né, para o paciente tratar da doença, conviver com a doença e depois, mesmo tendo seus direitos, ter que se socorrer da justiça para obter esse direito, e mesmo com o direito garantido judicialmente, o Estado não cumpre a determinação judicial. É bastante desgastante. Então isso também foi que me fez tomar a frente disso, abraçar essa causa, porque eu comento com as pessoas, falei, puxa vida, se eu, na qualidade que eu tenho hoje de advogado, a gente conhece um pouquinho mais, sabe dos caminhos, sabe onde percorrer, já estou passando por esse sofrimento, imagine aquela pessoa simples que às vezes não sabe nem sequer que tem esse direito e muito mais como saber buscá-lo. Então foi nesse intuito realmente de a criação do blog. E além do blog, desde junho de 2013, eu criei também, a gente tem um grupo que a gente chama grupo de apoio, chama Café e Acolhimento. Foi uma ideia que eu trouxe de Belo Horizonte, de uma paciente de Belo Horizonte, também tratamento de mieloma múltiplo, e eu trouxe isso aqui para São Bernardo do Campo. E esses encontros são encontros mensais que a gente faz com pacientes, familiares, amigos, profissionais da saúde. A gente se reúne para falar um pouco da doença em si, do tratamento, e falar também sobre alimentação, sobre psicologia, sobre direitos dos pacientes. Sempre um profissional para dar uma palavra de apoio, uma palavra de esperança. Já tivemos religiosos para falar com a gente. Então assim, é um grupo bastante interativo, né? Inclusive sábado passado, agora é dia 5, nós tivemos o 9º Café e Acolhimento. Então a gente são encontros mensais, é um grupo de ajuda mútua. Né? E hoje a gente abrange não só os pacientes de mieloma múltiplo, como outros pacientes de outras patologias também, que tomaram conhecimento do projeto, tomaram conhecimento desses encontros e se manifestaram para participar conosco. Ou seja, é um projeto que acolhe, é um projeto de fé. Isso. É um projeto tanto do ponto de vista médico quanto de fé. É isso? É sim, eu costumo dizer, é autoajuda. Porque uma autoajuda. Todo mundo certo. É um ajudando, um amparando para mostrar, porque a gente sabe. É como um projeto de Alcoólatras Anônimos, mas é um projeto de fé, de autoajuda, de medicina, de informação, troca de experiências, para mostrar que eu tô ruim, mas o outro, ele passou, está melhor. Legal, é uma forma de a gente ver que é superável tudo isso, porque o baque é muito grande. Né, porque o paciente fica bem debilitado, muitos pacientes ficam bem debilitados. Então, para mostrar que tudo aquilo ali é superável, legal, a gente pode passar. Interessante. Desde que você descobriu a doença até hoje, você já percebeu alguma evolução em relação ao cuidado e tratamento da patologia? Sim, aconteceu. O meu tratamento começou com fiz quimioterapia, depois a radioterapia, porque eu tenho uma lesão no acetábulo, justamente decorrente do mieloma múltiplo. Então eu fiz a quimioterapia, a radioterapia, fiz o autotransplante em julho de 2012. E a partir de julho de 2012 eu passei a tomar uma medicação mensal. E assim, com todo esse trabalho que nós fizemos, de quase 2 anos de tratamento, nós conseguimos diminuir bastante os índices da doença. E para manter esses índices do patamar que nós estamos hoje, foi onde o médico recomendou a gente fazer a manutenção com essa medicação que chama Revlimid, que é essa medicação que eu reportei há pouco tempo atrás, que nós tivemos que ingressar com uma ação na justiça para poder receber. Ela é cara? É cara, custa R$25 mil, uma caixa com 21 cápsulas. Puxa vida. E o que nos preocupa, né, não só a mim, mas como outros pacientes que estão na mesma situação, é que todo esse trabalho que foi feito, todo esse esforço de 2 anos de tratamento, pode vir tudo agora ser jogado na lata do lixo por conta dessa interrupção do tratamento. Eu já estou há 3 meses sem receber a medicação, e isso com certeza vai comprometer todo esse tratamento que nós fizemos. Você falou agora que você tem um reflexo hoje no acetábulo, é isso, né? Isso, fica uma lesão no acetábulo. Tá, só para colocar para os nossos internautas, o acetábulo é um osso que está aqui no fêmur, tá? Aqui em cima, tá? Que é o encaixe exatamente do fêmur, exatamente na bacia, no quadril. Né? Isso, tá certo, né? Só para que eles entendam, isso, né? Okay. Tá? Então, ele deve sentir uma dor muito grande em relação a isso. Sente? Não sente dor. Mas você manca? Não manca. Também não. Não, só ficou realmente a lesão. Lesão incomodou um pouco. Tá. Né? Tinha um pouco de dor, às vezes quando se forçava um pouco mais o movimento no andar, no caminhar. Tá. Mas a radioterapia conseguiu estancar que bom. a lesão.
Que bom. Mas, veja bem, é de uma doença, veja bem, em relação a uma doença sistêmica, vamos colocar assim, está pegando um problema em relação à parte óssea aqui. Tá, ó, que coisa, né? Quer dizer, um reflexo em relação a uma articulação. Nos dois? Não, só? do lado direito. Só do lado direito. Do lado direito. Tá. Você quer falar mais uma coisa? O que eu quero dizer assim, para quem está nos ouvindo e nos assistindo, que seja um multiplicador, agora ouvindo um pouco sobre o mieloma múltiplo, que entre lá no nosso blog, né, o mielomamultiploabc.blogspot.com.br, e que ajude a disseminar o conhecimento, essa informação a respeito do mieloma múltiplo, porque infelizmente não temos esse trabalho por parte do governo, então estamos fazendo nós. Como eu costumo dizer, eu estou fazendo a minha parte, e você agora aí, nos ouvindo, nos assistindo, pode nos ajudar também nesse projeto, disseminando a informação a respeito do mieloma múltiplo. Eu acho que uma coisa também importante seria que todos aqueles que quiserem colaborar também, desde os órgãos governamentais, se possível também, né? Prefeitura, médicos, tanto a parte de governamental e não governamental, tá? Que também entrasse no blog, que entrasse no Facebook, colaborações tanto de parte monetária, não monetária, força, mão de obra, tudo que vier, eu acho que seria uma força bem-vinda, não é verdade? Sim, toda colaboração é bem-vinda, seja voluntário para estar lá palestrando conosco, seja a doação de artigos descartáveis por conta desses nossos encontros. Você tem gasto com guardanapo, com papel, com, né, essas coisas todas, e essa questão mesmo de abrir espaços, né? Eu tenho buscado, minha luta nesses 2 anos e pouco de projeto é justamente buscando espaços na mídia, justamente para poder divulgar e conscientizar a população. E eu tenho agora, meu projeto, né, seria o quê? Levar esse assunto para dentro das faculdades de medicina, para que esses futuros médicos, já que os que estão aqui hoje não conhecem, mas então para que esses futuros médicos já saiam da faculdade, pelo menos já ouvindo falar do mieloma múltiplo, né, para que eles possam, no futuro exercício da profissão, ajudar muitas pessoas com esse diagnóstico. Então até peço aqui, nesse espaço, né, que se tem alguém aí, o diretor, alguém das faculdades de medicina do ABC, que nos abra um espaço para levar a informação do mieloma múltiplo para esses futuros médicos que vão para o mercado de trabalho. Muito bom, tá? Desde já coloco aqui à disposição panfletos e tudo mais tal. Minha filha faz faculdade na Unicid em São Paulo, faz o 4º ano de medicina. Se quiser também que depois postar folders e tudo mais tal, eu mesmo faço, sabe, esse trajeto em relação a isso. Deixe com a gente e eu mando para lá. Eu agradeço. Bom? Tá certo? Eu agradeço. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. Foi um brinde aos nossos internautas, tenho certeza disso, tá bom? Tá? Eu que agradeço mais uma vez, agradeço a direção da Web TV por abrir esse espaço e colaborar com esse importante projeto aí de relevante interesse social. Agradeço, muito obrigado, doutor. Viu, doutor Rogério? Muito obrigado. Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. Mais uma vez aqui, eu é que agradeço aqui os nossos internautas e faço um convite a todos vocês na próxima segunda-feira, às 17h30, Saúde em Dia no ar. Eu, Dr. Ângelo Pavim, aqui em São Caetano, aguardo vocês às 17h30 aqui. Muito obrigado a todos vocês e até lá! TV São Caetano, nossa cidade é o canal.